Olha, essa é talvez uma das maiores questões do nosso tempo, né? E para tentar entender melhor essa história, a gente vai mergulhar nas ideias de um pesquisador que, olha, trabalha com essa tecnologia há décadas. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Está em toda a manchete. Mas a resposta, como a gente vai ver, talvez seja bem mais complexa e até mais surpreendente do que um simples sim ou não. Para a gente entender o hoje, é preciso voltar um pouquinho no tempo. A experiência desse pesquisador, por exemplo, começa lá nos anos 90. Naquela época, o trabalho dele era basicamente analisar em tempo real os sinais elétricos dos neurônios para tentar prever o que um animal ia fazer só olhando esses padrões, bem no comecinho de tudo. E aqui a coisa fica muito curiosa. Dá uma olhada em como o nome da tecnologia foi mudando. Começou como redes neurais, aí virou inteligência artificial só para conseguir verba para um evento. Nos anos 90, o pessoal da área chamava de estatística multivariada. Simples assim. E hoje, Deep Learning. Parece que cada nome novo cria uma aura, uma mística em volta de algo que, na sua essência, continua sendo um método estatístico. Ok, os nomes são chiques, mas a pergunta de verdade é, essas coisas podem pensar como a gente? E para responder isso, não adianta só olhar o que elas são capazes de fazer. A gente precisa ir mais fundo. Entender a diferença, sim, fundamental, entre como um cérebro biológico funciona e como uma máquina digital funciona. E aqui está o pulo do gato. Nosso cérebro é analógico. O hardware é orgânico. Ele não tem essa separação clara entre hardware e software que um computador tem. Pense assim, o cérebro não roda um programa. Ele é o programa. Ele computa com o próprio hardware que se modifica, se reconecta para aprender. É uma coisa só, completamente diferente de um computador que simplesmente executa um código. Isso nos leva a essa ideia de sistema não computável. O que é isso? Bom, basicamente é um sistema que você não consegue prever o futuro dele com um algoritmo. O próprio Alan Turing já falava disso. E o nosso cérebro, com toda a sua biologia, ele é assim. Não dá para simplesmente escrever um código que vai prever exatamente o que ele vai fazer. É biológico demais para isso. Então, a conclusão da maioria dos pesquisadores sérios na área é essa. Uma IA forte, aquela com consciência de verdade, não está nem perto de acontecer. As máquinas são incríveis para imitar tarefas tipo jogar xadrez melhor que qualquer pessoa. Mas imitar não é pensar. A consciência genuína parece que ainda está bem longe da realidade dos algoritmos. E se a gente for ainda mais fundo, até o nome inteligência artificial é meio complicado. Vamos pensar nele. Primeiro, artificial. Será mesmo? Para rodar, precisa de uma quantidade absurda de trabalho humano e recursos naturais, principalmente eletricidade. E inteligência. Bom, a inteligência que a gente conhece é resultado de milhões de anos de seleção natural, uma coisa caótica, aleatória, não é algo que se programa. E para ter uma ideia de que estamos falando sobre recursos naturais, olha só isso. Esse é o consumo de energia só da mineração de Bitcoin, que usa um tipo de computação em larga escala bem parecido. É uma fatia gigantesca da produção mundial de eletricidade. É um custo ambiental e energético brutal. Ok, então se as máquinas não vão virar gente, qual é o verdadeiro perigo? E aqui vem a grande virada na nossa conversa. O alerta desse pesquisador é bem direto. O medo real não é a máquina virar humana. O medo real é a gente virar máquina. O argumento central que ele levanta é esse. O risco não é o que a IA vai se tornar. O risco é o que nós estamos nos tornando por causa dela. Para entender isso, a gente precisa lembrar de uma coisa sobre o nosso cérebro. Ele é um camaleão. Ele é super plástico, sabe? Ele se molda, se adapta ao ambiente para sobreviver. Ele olha as estatísticas do mundo lá fora e se ajusta. E é aí que mora o perigo. Pensa bem. Hoje, as recompensas da vida, sociais, profissionais, econômicas, estão cada vez mais amarradas na lógica digital. O que o nosso cérebro faz? Ele se adapta para ter sucesso nesse novo mundo. E no processo, a gente começa a pensar e a se comportar de um jeito mais digital, mais parecido com as máquinas. E o que a gente arrisca perder nesse processo? Justamente as nossas qualidades mais analógicas, mais humanas. Coisas como empatia, intuição, criatividade, aquela capacidade de criar algo totalmente novo, que não está nos dados do passado. Tudo isso pode ser sacrificado no altar da eficiência digital. E por que isso é tão grave? Porque pode criar o que o pesquisador chama de um futuro sem futuro. Pensa só, todo o progresso da humanidade veio da inovação, de criar o que não existia.
A IA é fantástica, mas ela aprende com o passado, ela reorganiza o que já existe. Se a gente começar a pensar só como ela, de onde virão as novas ideias? Tem um exemplo na história da arte que ilustra isso de um jeito incrível. É só comparar o que a humanidade pintava em épocas diferentes para ver como a nossa consciência se adapta ao que é importante para sobreviver. Olha que interessante. Na pré-história, nas cavernas, o que a gente pintava? Animais, a natureza. Por quê? Porque a sobrevivência dependia disso. O cérebro estava focado ali. Agora avança para o Renascimento. Michelangelo, Capela Sistina. O foco é o ser humano, o homem no centro de tudo. É uma mudança total de foco que reflete o que era importante para prosperar naquela época. Isso mostra perfeitamente como o nosso cérebro se adapta e representa o que é vital. E hoje, onde está o nosso foco? Aonde a nossa atenção se voltou? Para o mundo digital. E a gente nem precisa ir longe para ver um sintoma disso. Sabe aquela cena clássica? Alguém atravessando a rua olhando para o celular? É uma das maiores causas de acidentes. O que está acontecendo ali? O cérebro da pessoa está tratando o mundo da telinha como a realidade principal e o mundo físico, com carros vindo, fica em segundo plano. É uma desconexão total. E tudo isso nos leva a essa pergunta final, que é a que realmente importa. Se o nosso cérebro, esse grande camaleão, está se adaptando ao mundo que recompensa a lógica de máquina, um mundo que valoriza o algoritmo mais do que a criatividade analógica, será que não estamos nos treinando para um futuro sem inovação de verdade? Qual vai ser o custo disso lá na frente?